Segundo livro de Samuel, capítulo 6, eu quero ler apenas aqui 3 versículos da palavra de Deus que se encontra neste capítulo, é o versículo 9, o 10 e o 11. Glória a Deus. O versículo 9 diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém, irmãos? Essa passagem é uma passagem bem conhecida da igreja. Os irmãos já por diversas vezes leram esse texto, não é? Mas Deus, ele tem algo para falar conosco nesta noite, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi já coroado rei, Davi ele é coroado rei em Hebrom. Depois Davi ele é coroado como rei de Israel. E Davi passa a reinar, irmãos, por todas as tribos de Judá. Tanto o povo de Israel como aqueles que estavam em Hebrom. E diz a palavra de Deus que Davi, já coroado rei, Davi, ele conquista Jerusalém. Davi, ele constrói para si ali a sua casa em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela ganha o nome de cidade de Davi, pelo fato de Davi ter a conquistado. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele agora é rei, não é, de todo o Israel. Mas havia algo que não deixava Davi satisfeito, né? Davi mesmo, ele como rei, ele possuindo a cidade, tendo o nome naquela cidade, edificando para si a sua casa, mas Davi, ele percebeu que faltava algo, irmãos, na sua vida, não é? Davi, ele sabia que a arca de Deus não estava em Jerusalém. Davi sabia que a arca de Deus estava na casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer que quando os filisteus, no primeiro livro de Samuel, ganha a guerra para Israel, que leva a arca para as terras dos filisteus, a Bíblia fala que Deus, ele feriu os filisteus de praga tal que eles mandam de volta a arca de Deus para os israelitas. E a Bíblia vai falar que quando eles recebem a arca de Deus, eles enviam aquela arca para a casa de Abinadab. Mas também a Bíblia vai falar que a arca, ela ficou tanto tempo na casa de Abinadab que chegou, irmãos, aos seus 20 anos. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Entendemos que a arca de Deus, ela passou todo esse tempo na casa de Abinadab. E a Bíblia também, irmãos, ela não vai revelar muitas coisas, né? Não vai falar muito sobre a arca na casa de Abinadab. Era como que ela tivesse esquecida na casa daquele sacerdote. Somente no capítulo 14 de 1 Samuel, vai fazer uma referência a essa arca quando Saul manda Aías buscar a arca,
por causa da batalha que havia entre o israelita e os filisteus. Mas logo que Saul sabe que há um grande alvoroço na tenda dos filisteus, então Saul ele desiste, ele fala para o sacerdote deixar de mão a ideia de buscar a arca da casa, a arca de Deus. Então, irmãos, nós vimos que durante o reinado de Saul, poucos se falaram da arca do Senhor. E sabemos que a arca de Deus, irmãos, ela representa a presença de Deus, não é? Então, entendemos que a arca de Deus, a presença de Deus, ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Mas Davi, ele se lembra, irmãos, Davi, ele sabia que sem a arca, sem a presença de Deus, Davi sabia que todas as suas conquistas, tudo aquilo que ele tinha conquistado seria inútil. Logo me faz lembrar, uma vez que Deus, ele chega para Moisés e diz: olha, Moisés, daqui para frente eu não irei contigo, subirás sozinho. E Moisés diz para Deus: Senhor, sem a tua presença nós não subiremos daqui. Moisés, ele sabia, Moisés, ele também entendia, irmãos, que sem a presença de Deus, tudo o que ele tinha feito seria inútil. Louvado seja o nome do Senhor. E a arca de Deus, ela representando a presença de Deus, ela é esquecida no período do reinado de Saul. E Davi, aqui no capítulo 6, Davi, ele se lembra da arca. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele junta, irmãos, quase 30 mil pessoas, não é? Para buscar a arca. E a Bíblia também vai dizer que quando eles descem para buscar a arca na casa de Abinadab, o que me faz entender que a arca, ela estava esquecida. Quem sabe em um canto empoeirada, quem sabe dentro de um porão, esquecido a arca de Deus, irmãos. O que me faz pensar desse modo é como foi retirado da casa de Obed, da casa de Abinadab, a arca do Senhor. A Bíblia fala que os seus filhos, quando ouvem a voz de Saul, o pedido de Saul, eles retiram a arca da casa de seu pai. Mas a Bíblia vai relatar o ato irreverente como a arca foi tirada da casa de Abinadab. No livro de Levítico, no capítulo 16, está bem claro que só quem podia carregar a arca era os sacerdotes, aqueles que pertenciam à tribo de Levi, os coatitas que podiam carregar a arca. E o interessante é que a arca estava na casa de um sacerdote, mas eles esqueceram a ordenança deixada por Deus, não é? A forma como a arca ela deveria ser tratada. Ou seja, irmãos, a presença de Deus, não é? Ela teria que ter reverência, deveria ser reverenciado. E a Bíblia fala no livro de Levítico que foi ordenado por Deus que fizessem argolas ao lado da arca, aonde o sacerdote ali passava duas varas, um de um lado e um do outro, não é? O sacerdote colocava aquelas varas sobre os seus ombros e assim era conduzido a arca de Deus. E no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, a Bíblia vai falar que quando os filhos, né, Uzá e Aior, os dois filhos de Abinadab, quando eles pegam a arca, não é? Eles colocam a arca em um carro de boi, irmãos, não é?
Esse foi o motivo pelo qual ele foi fulminado no caminho, na trajetória em que eles carregavam a arca. Veja que eles desobedeceram uma ordem de Deus. A ordem era que teria que ter reverência, não é? A presença de Deus, irmãos, ela exige reverência. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles dois sacerdotes, eles colocam a arca em uma carroça, não é? Eles trocam a vara de acácia, que teria que ser revestida de ouro, por uma carroça, não é? E depois, irmãos, eles trocam, tira o sacerdote e coloca os touros. Veja a irreverência dos filhos, não é? De Abinadab, Aior e Uzar, não é? Esse foi o motivo pelo qual, na trajetória, eles foram fulminados, irmãos, não é? E aprendemos aqui o seguinte, que Deus, ele tem os seus meios, irmãos, não é? Deus, ele tem os seus meios de vir até nós, não é? Deus, a presença de Deus, ela no nosso meio, é Deus quem impõe as regras. Como é que deve ser? Não é do nosso jeito, irmãos. E eles não entendiam isso. Eles achavam que colocando a carroça em um carro de boi, não é? Puxada por touro, eles iriam conseguir conduzir a presença de Deus. E a Bíblia fala que houve, não é, esse terrível acidente. A Bíblia fala que a carroça, ela por algum instante, ela sai da sua trajetória e Uzar, ele vai e coloca a mão sobre a carroça. E a Bíblia fala que Deus abre nele uma rotura e ele é fulminado e morre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez os irmãos tenham se perguntado por que Deus, ele fulminou Uzar, irmão. Por que ele foi morto? Por causa da sua irreverência para com Deus, para com a presença de Deus. Irmãos, que venhamos pedir a Deus, irmãos, entendimento para lidar com a sua presença. Porque a presença de Deus, irmãos, ela não vem sobre nós, ou ela está sobre nós de qualquer jeito. Jesus, quando ele falava aos discípulos no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus vai dizer para os seus discípulos: se vós me amardes e guardares a minha palavra, eu e o meu Pai viremos para vocês e fazemos em vocês morada. Veja, irmãos, que Deus, ele impõe regras, há princípios para obtermos a presença de Deus, irmãos. Não é de qualquer jeito. Jesus disse assim, olha, se vós me amardes e guardar a minha palavra, irmãos. Não é de qualquer jeito, não. O crente, ele quer ter a presença de Deus, ele quer que Deus venha habitar nele, não é de qualquer jeito. Deus, ele é um Deus ordeiro, irmãos. Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele requer ordem. Deus, ele requer reverência. Louvado seja o nome do Senhor. E que esse ano de 2025, irmãos, seja não só um ano de bênção, mas que também seja um ano cheio da presença de Deus para a igreja. Mas que cada um de nós, irmãos, entendemos que temos que ter reverência. Temos que ter reverência para obtermos a presença de Deus. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer jeito. Temos que ter reverência. E a Bíblia fala que aí Deus, ele acendeu contra Uzar a sua ira e o fulminou. Aí aqui no versículo 14, irmãos, não é? No versículo 9, Davi, ele questiona, ele faz um questionamento.
Davi, ele viu que daquela forma não dava, não tinha como trazer a arca, não tinha como trazer a presença de Deus para Jerusalém. No versículo 8, a Bíblia diz que Davi se contristou porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá. Davi, ele se contristou. Mas no versículo 9, Davi, ele temeu muito. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi, ele se contristou, porque ele viu que daquela forma não dava certo. Davi viu que da forma que Aior e Uzá queriam fazer, não deu certo. Ainda que Davi, irmãos, ele tenha convocado cerca de 30 mil pessoas, não é? Ainda que Davi tivesse realizado ali um culto, irmãos, não é? Porque foi um verdadeiro culto, foi um cortejo. O sacerdote do lado dos touros, não é, pastor? A arca em cima da carroça. E isso, irmãos, além da reverência, da irreverência, a gente vê aqui também, irmãos, não é? Como eles foram trocar, não é? Aquilo que era sagrado e santo pelo conveniente, irmãos. A conveniência tomou conta, não é? Daquilo que é mais sagrado, daquilo que é santo. Não vamos fazer desse jeito. Vamos colocar em cima do boi, não é? Não precisamos carregar o peso da arca em nossas costas. Conveniência, irmãos. Conveniência, não é? E infelizmente dizer isso, mas é o que a gente muito vê, irmãos, no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos. Isso é uma palavra para nós refletirmos, irmãos, no início do ano, não é? E pedir a Deus a sua presença. E buscar a presença de Deus. Porque quando Deus, ele disse para Moisés: olha, Moisés, eu não subirei contigo. Moisés sabia, irmãos, que seria inútil ele subir sozinho. Moisés sabia que seria em vão todos os seus esforços sem a presença de Deus. Irmãos, e assim eu digo para nós nesta noite: todos os nossos esforços serão em vão, se nós não buscarmos primeiro, irmãos, a presença de Deus. Se a presença de Deus não tiver no negócio, irmãos, não vai dar certo. Aqui eu vejo duas coisas, dois tempos. O primeiro tempo foi a arca na casa de Obed, porque no versículo 10 diz assim, ó: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom o geteu. E edificou, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom toda a sua casa. Eu vejo dois períodos, irmãos, da arca de Deus na casa de Abinadab, não é? Esquecida, sendo irreverenciada. E depois eu vejo ela na casa de Obed-edom, irmão. Somente 3 meses, irmãos. Somente 3 meses, e a Bíblia vai dizer que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que quando a arca chega na casa de Obed-edom, alguém questiona: olha, vamos esconder essa arca porque ela é muito valiosa. Esta arca, ela já foi tomada uma vez pelos filisteus e não vamos deixar isso acontecer. Vamos esconder, vamos colocar num porão, vamos cobrir com palha, ninguém vai ver. Obed-edom disse: não, essa arca ela vai ficar aqui, ó, em cima da mesa, bem na frente da porta.
qualquer um que passar, que chegar aqui, vai ver a arca, vai ver a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a presença de Deus, ela tem que ser manifesta na vida do crente, irmão. A presença de Deus, ela tem que ser manifesta na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porque ela passou tantos anos na casa de Abinadab e nada aconteceu? A irreverência, irmãos. A prioridade. Aquilo que é de Deus, a presença de Deus. Será que nós estamos dando prioridade, irmãos, à presença de Deus? Os irmãos lembram de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar aquelas irmãs? A Bíblia fala que Marta, ela estava preocupada com os afazeres, irmãos, não é? Enquanto que Maria, ela foi aos pés de Jesus. Ela aproveitou, ela disse, não, o mestre está em casa, eu vou ficar com ele, eu vou ficar na presença dele, eu vou ficar aos pés de Jesus. A ponto de Marta, ela se incomodar e dizer, mestre, mas será que tu não vê isso? Olha, enquanto eu estou aqui preocupado com a labuta, com as coisas da casa, Maria está aos teus pés. Jesus disse para ela, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. É a presença, irmãos. A presença de Deus. Quem tem a presença de Deus na vida tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter até um carro zero, um carro do ano. Você pode ter até a conta bancária alta, você pode até ter, meus irmãos, status social, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi a diferença que fez entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, irmãos, no contexto, após esse texto que eu li, a Bíblia vai dizer que Davi, ele entendeu. Davi, ele entendeu qual que é o mistério. Quando Davi viu que a bênção de Deus estava sobre a casa de Obed-edom, Davi manda retornar lá e trazer a arca da casa de Obed-edom. Mas agora é diferente, não é mais com carroça, não é mais com touro. A Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram a arca aos seus ombros, Davi agora estava vestido com a tola sacerdotal. A cada passo que o sacerdote dava, Davi, ele sacrificava ao Senhor, e com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por este motivo, irmãos, que a arca, ela subiu, e foi dessa forma que ela chegou a Jerusalém, com reverência, com sacrifício e louvor ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, louvado seja o seu nome. O tempo, irmãos, é pouco, eu não quero mais me estender por causa da hora, e eu sei que amanhã nós vamos trabalhar, não é? Mas eu quero concluir com esta palavra dizendo, irmãos, que a presença de Deus, ela deve ser prioridade na nossa vida, irmão, na vida do cristão. É a presença de Deus. Mas como? Hoje nós não temos mais a arca. Como ter a presença de Deus? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo que Deus, ele deixou para a igreja, é a presença de Deus, é a arca da igreja, é o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu os enviarei um Consolador, e esse estará convosco. Irmão, a igreja, ela tem a presença de Deus, a igreja, ela tem o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E que esse ano seja um ano, irmãos, pelo qual nós venhamos buscar a presença de Deus com temor e tremor, irmãos, com reverência. É assim que devemos buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.